amigos, minhas amigas, continuando esse nosso super curso, e hoje nós vamos trabalhar um assunto importante, um assunto chamado tempo de serviço, né? Professor, tempo de serviço, cara, na sua vida funcional, você vai ser norteado por tempo de serviço, então você tem que saber de tempo de serviço, né? Principalmente os seus efeitos. Vem comigo. Artigo 127. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público prestado ao Estado de Mato Grosso, inclusive das Forças Armadas, né? Professor, eu quero entender esse cara aqui, ó. É contado para todos os efeitos. Professor, todos os efeitos? Quais são os efeitos? Cara, primeiro efeito que se conta tempo de serviço, o quê? Para aposentadoria. Ou seja, as regras previdenciárias, tá? Independentemente de qual reforma da Constituição que foi finalizada, você tem que ter um tempo de serviço, tá? Antigamente, antes da Constituição de 1988, tá? Aliás, de 98, a emenda constitucional de 98 da reforma da Previdência, você tinha lá, gente, ó, tempo de serviço, e você tinha tempo de contribuição para fins previdenciários, tá certo? Tempo de contribuição é outra coisa, que é tempo de efetivo exercício. Por exemplo, para você se aposentar, você tem que ter, um exemplo lá, 20 anos de cargo público, tá? Você tem que estar na administração pública por 20 anos. Então, se você tem, por exemplo, 20 anos para o cargo de gestor, e você teve 5 anos lá nas Forças Armadas, você conta aquele tempo para a aposentadoria das Forças Armadas. Então, para todos os efeitos, ok? Professor, quais são os outros efeitos que nós temos? Efeitos também que nós temos que tem que analisar caso a caso, é o tempo para você ter progressão, tá? Progressão de nível, por exemplo, que é o tempo de serviço, tá? Então, você é servidor público, tá certo? Do Estado de Mato Grosso. Por exemplo, você tem 10 anos de gestor governamental, aí você faz o concurso para auditor fiscal da Receita Estadual, tá? Você faz o concurso para essa carreira, auditor fiscal da Receita Estadual. O que acontece? Esses meus 10 anos aqui na administração pública eu levo para lá, inclusive para progressão de nível. Tá? Além de progressão de nível, tá? Que é a movimentação na carreira, eu posso levar para... E levo, sim, claro, para quê? Eu levo para tempo de serviço. Então, é muito importante essa contagem de tempo de serviço, ok? Vamos lá, artigo 127, é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público prestado ao Estado de Mato Grosso, inclusive o das Forças Armadas, né? Olha aí, ó. As Forças Armadas estão inclusas aqui. Artigo 128. A apuração do tempo de serviço será feita em dias. Aí, em dias. Que serão convertidos em anos, considerando um ano como 365 dias. Tá? Isso aqui é uma matemática para quando houver o cálculo do benefício previdenciário, vai ter que considerar o tempo de serviço, ok? Então, efeitos previdenciários para efeitos de concessão de aposentadoria, efeitos para progressão de nível, por exemplo, que é progressão vertical, né? Parágrafo único. Olha aí, gente, a conversão. Feita a conversão, os dias restantes até 182 dias não serão computados, arredondando-se para um ano, quando exceder deste número para efeito de aposentadoria. Então, você trabalhou 183 dias, ele vai ser arredondado para um ano, tá? Um ano aí para isso aqui para o efeito de concessão de aposentadoria. Então está aí para vocês, né? Um benefício da legislação, né? Já no governo federal, salvo engano, eu tenho que confirmar essa informação. Esse parágrafo único não existe mais, tá certo? Não existe mais. Lá não tem nada disso de arredondamento, né? Então, na lei estadual, há essa previsibilidade. Tempo de serviço. Continuando. Artiguinho 129. Além das ausências do serviço previstas no artigo 125, esse artigo 125 ele foi revogado, tá? Serão considerados como efetivo exercício os afastamentos em virtude de... Então, é o seguinte, então, o que acontece? O artigo 129 fala o seguinte, ó, professor, efetivo exercício, professor. É o seguinte, professor,
Eu estou trabalhando lá, bati meu ponto, coloquei o dedão na entrada, aquele dia é considerado efetivo exercício. Mas tem algumas situações que você não estará lá no seu local de trabalho que serão considerados de efetivo exercício. Professor, o principal exemplo, férias. Tá? Você trabalhou 12 meses, depois do seu 13º mês, você tem direito aí à férias, você fica 30 dias em casa. Esses 30 dias em casa, que você ficou lá passeando, se divertindo, relaxando, gozando esse benefício, cuidando da sua família, né? Tudo, todo mundo sendo amado, se divertindo aí. Esses 30 dias, pelo artiguinho 129, ele é considerado efetivo tempo de serviço. Professor, se fosse ao contrário, seria uma punição, já pensou? Né? No primeiro item, olha aqui, ó. Efetivo exercício nos afastamentos em virtude de férias, então é contado, cai em concurso, então férias é contado, é considerado efetivo tempo de serviço para tudo e para todos. 2, exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgãos ou entidades de poderes da União, dos estados, municípios e Distrito Federal. Por exemplo, vou dar um exemplo de polícia aqui. O cara é delegado de polícia classe especial. Ele foi escolhido e foi nomeado para ser o diretor-geral da Polícia Judiciária Civil. Ou seja, esse cara, no exercício desse cargo comissionado, porque é um cargo comissionado DG da Polícia Judiciária Civil, ele também, o tempo que lá ele ficar, permanecer, será contado para todos os efeitos como tempo efetivo de exercício, não no cargo de diretor-geral, lá no cargo de delegado de polícia, tá certo? Porque tem vários requisitos para concessão de benefícios, principalmente beneficiários, previdenciários, né? Que você tem que ter efetivo exercício. 3. Exercício de cargo ou função de governo ou administração em qualquer parte do território nacional por nomeação do presidente da República, governo estadual ou municipal. O cara é gestor, o cara foi nomeado aí ser secretário de administração do município de Cuiabá. Então, conta para todos os efeitos, tá certo? Todos os efeitos aí, efetivo exercício, ok? 4. Participação em programas de treinamento regularmente instituído, né? Então, tem um programa lá de treinamento, pode ser no estado, pode ser em qualquer outra parte do país ou até no exterior. O tempo que ele está lá no treinamento também é considerado o quê? Tempo de efetivo exercício. 5. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, exceto para promoção de merecimento. Então, está aqui para vocês. Isso aqui é muito importante. O cara é gestor governamental, né? Tá certo? Então, é o seguinte, ele vai lá, ele foi eleito lá deputado federal. Tá? Deputado federal são 4 anos, né? E aí é o seguinte, nesse período lá, que eu estou lá como deputado lá, representando a sociedade, isso aí é o exercício da democracia, então o legislador não pode obstruir, nem criar, não pode criar obstáculos para que a sociedade participe da democracia, tanto votando quanto sendo votado, aquele tempo é considerado para tudo. Aí tem uma prerrogativa, tem algumas carreiras que têm promoção por antiguidade e promoção por merecimento. Só não conta o tempo para promoção de merecimento, mas por antiguidade serve. Já vi várias questões de concurso que o cara tira promoção por antiguidade. Está errado, tá? Não, exceto por promoção por merecimento. 6º, júri e outros serviços obrigatórios por lei. Professor, como assim, professor? Júri. O cara participa do tribunal do júri. Tem tribunal do júri que demora aí 10, 15 dias, cara. A pessoa fica lá como jurada, né? Ele não está no exercício efetivo do seu cargo, mas é considerado como efetivo tempo de serviço. 7. Missão ou estudo no exterior quando autorizado o afastamento. Ok. Então, ele está lá, missão. O que é missão? Ele vai fazer um trabalho na Alemanha. Então, o governador tem que autorizar, tá certo? Porque ele vai ser ausentado do país. E o tempo que ele estiver lá é considerado efetivo tempo de serviço. Licença. Quais os tipos de licença? Isso aqui, o que mais é cobrado na prova desse artiguinho. Licença gestante, adotante e a paternidade. Então, o cara aí cuidando dos seus filhos, nessa licença aqui também é considerada efetivo tempo de serviço. Para tratamento da própria saúde, até 2 anos, tá? E tem uma prerrogativa até 2 anos.
Muita atenção nessa data. Lembre-se que eu disse para vocês que o examinador adora de paixão quando quando tem aí números e datas, né? C, por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, tá? Prêmio por assiduidade, isso aqui é exclusiva para o estado de Mato Grosso. Convocação para serviço militar, tá? Você foi convocado aí para servir o serviço militar. Qualificação profissional, licença para qualificação profissional, tá? Você vai fazer um mestrado, por exemplo. Licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, tá? Então é considerado isso aqui também. Licença para tratamento de saúde em pessoa da família. Para desempenho de mandato classista. Então, essas aqui são as licenças. É muito legal, porque nós tivemos a oportunidade de estudar todas essas licenças, ok? Então, olha aí. Isso aqui era bom até você fazer uma tabelinha, cara, contagem de tempo de serviço, ó. E lá na sua anotação, lá você colocar se conta ou não conta. Por exemplo, licença para trato de interesse particular. Essa licença para trato de interesse particular não é considerado tempo de serviço para nada, né? Deslocamento para a nova sede, que trata o artigo 21, no caso de remoção, que você tem aí um prazo para entrar em exercício, então é considerado, né? Você está em Cuiabá, você vai para Rondonópolis, você tem aí, salvo engano, aí 30, 15 dias aí para você entrar em exercício. Então, esse prazo, até você entrar em exercício, você é considerado aí tempo efetivo de exercício. 10. Participação em competição desportiva estadual e nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica, né? Então, tá aí para vocês aí, tá? Você pode participar aí das competições desportivas que você terá efetivo tempo de serviço, né? Bacana? Então, esse aqui é o 129. Agora, vamos para o outro, tá? O 129 é para todos os efeitos, tá? Agora, o 130 é diferente. Tá? Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e tempo de disponibilidade. Tá? Apenas, tá? Apenas para aposentadoria. Né? Primeiro, tempo de serviço público federal, estadual e municipal, mediante comprovação do serviço prestado no recolhimento da Previdência Social. Vamos lá, né? Então, o que acontece aqui? Tá? O que acontece aqui? O cara é servidor municipal, tá? Então, ele tem 10 anos lá do município, professor de 10 anos do município. Passou para o concurso estadual. Então, tem que ser estadual, porque essa regra só serve aqui para o estado de Mato Grosso. Estadual. Então, ele pede exoneração de lá, embora possa acumular, mas ele vem para cá. O que ele faz? Um averbamento. Tá? Ele averba os 10 anos e tem que comprovar que ele contribuiu lá para o regime. Aí o que acontece? Existe um sistema de compensação de regimes previdenciários. Ele pega a contribuição lá, então existe tipo um abatimento aí. Eu não sei direito como é que funciona isso, o pessoal lá da Previdência ele é mais focado nesse assunto. Então, isso aqui ó, também aproveita para o tempo de aposentadoria, né? Vem comigo aqui. Licença para atividade política, no caso do artigo 108, parágrafo 2º. Então, ele conta para atividade política, tá? Essa atividade política é diferente daquele afastamento para mandato eletivo, tá? O mandato eletivo conta tudo e todos, exceto para promoção por merecimento, tá? Aqui é o seguinte, atividade política. Aí tem duas hipóteses, né? O data da convenção, tá certo? Até um dia antes do efetivo registro da sua candidatura, você vai ser afastado aí, sem remuneração, e depois do dia do registro até 15 dias depois da data da eleição, você vai ter com remuneração. Essa licença é apenas para contagem de aposentadoria e cálculo de tempo de serviço de disponibilidade. Né? 3. Tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital anterior ao ingresso no serviço público estadual. Olha aqui que interessante. No caso anterior, o cara é servidor público, foi eleito deputado federal. Aí conta tudo e todos, exceto para a promoção por merecimento. Aqui não. O cara, antes de ingressar no serviço, ele já tinha lá 20 anos de deputado. Então, ele conta esse tempo para contagem de tempo para aposentadoria. O tempo de serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social ou após decorridos 5 anos de efetivo exercício
no serviço público. O que esse cara aqui? Esse cara aqui é o seguinte, eu já era servidor da iniciativa privada. Contribuí 20 anos para a iniciativa privada e fui para o Estado. Fui ser servidor público estadual, por exemplo. Você leva, você tem que pedir esse averbamento, vai no INSS, pede a certidão, entra com processo lá na Secretaria de Gestão, antiga SAD, para averbamento de tempo de serviço, aí você vai ser averbado, você conta. Mas não para promoção, progressão, apenas para o quê? Apenas para aposentadoria. E, finalmente, né, o tempo de serviço relativo a tiro de guerra. Oh, professor, o que é esse tal de tiro de guerra, né? Tiro de guerra, tá, é uma unidade específica do Exército, não vou aprofundar muito nesse assunto, né, isso aí não é a minha especialidade, então é uma unidade específica do Exército. Quem lá servir essa unidade é considerado tempo de serviço para quê? Para apenas aposentadoria. Lá, o tempo das Forças Armadas é tudo e todos, entendeu? Aqui é diferente, tiro de guerra. Aí eu fui lá no Wikipédia, né? E eu fui lá, tiro de guerra, então é chamado de TG, né? O tiro de guerra, TG, é uma instituição militar do Exército Brasileiro encarregada de formar atiradores ou cabos de segunda categoria, ou seja, reservistas, para o Exército. Os TGs são estruturados de modo que o convocado possa conciliar a instrução militar com seu trabalho e estudo, proporcionando a milhares de jovens brasileiros, principalmente os que residem em cidades do interior do país, a oportunidade de atenderem à lei e prestarem o serviço militar inicial. A organização de um TG ocorre em acordo firmado com as prefeituras locais e o Comando Regional Militar. O Exército fornece os instrutores, normalmente sargentos ou subtenentes, fardamento e equipamentos, enquanto a administração municipal disponibiliza as instalações. Por isso, geralmente, o prefeito se torna o diretor do tiro de guerra. Na década de 2010, existiam mais de 223 TGs, distribuídos por quase todo o território brasileiro. Anualmente, ingressam aproximadamente 12 mil atiradores no Exército Brasileiro. Então, aí é o cara aí que é chamado aí, né, soldado de segunda categoria, né? Os caras que são reservistas. Então, o tempo desse cara aí, tiro de guerra, você aproveita para aposentadoria ou disponibilidade, né? Baita questão de prova, né, cara? Rapaz, estudar também é cultura, né? Você sabia desse tal tiro de guerra? Papo reto, sabia? Aí, viu? Agora você já tem esse conhecimento, né, cara? Parágrafo 1º, vem comigo aqui. O tempo de serviço que se refere o inciso 1 deste artigo não poderá ser contado, tá, em dobro ou quaisquer outros acréscimos, salvo se houver norma correspondente à legislação estadual. Ou seja, né, não pode ser contado em dobro. O que é isso, cara? Tá? Qual que é esse tempo aí? Esse tempo aí que você tem na administração pública estadual, federal, municipal, e você leva esse tempo, tá certo? Como assim leva esse tempo, professor? Você era servidor do município, lembra? Você levou, então você não pode ser contado em dobro, né? Não pode ser contado em dobro, tá? Professor, dá um exemplo de contagem em dobro, tá certo? Contagem em dobro. Por exemplo, o cara que está na guerra, o tempo de serviço em guerra é considerado em dobro, porque tem lei federal que fala sobre isso, tá? Nesse caso aqui, não. O tempo em que o servidor estiver aposentado ou em disponibilidade será apenas contado para nova aposentadoria ou disponibilidade. Ok? Então, bacana isso aí, né? Vamos lá, parágrafo 3º. Agora, esse aqui é importante. Cai muito. Tanto o 3º quanto o 4º, tá? Por quê? Porque são situações específicas de contagem de tempo, tá? O 3º e o 4º vão falar algumas regras importantes para a contagem de tempo de serviço. Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra. Tá? Graças a Deus o Brasil não entra em guerra, a última foi na Segunda Guerra Mundial, graças a Deus, e assim vai permanecer aí pela eternidade, né, se Deus quiser. Então, o cara servidor público, o cara está lá, o cara no Exército, por exemplo, tá lá militar, foi do período de guerra, ele conta em dobro. Um ano passa a ser 2. Parágrafo 4º, é vedado, é proibido. O que é proibido? A contagem cumulativa de tempo de serviço prestado
concomitantemente em mais de um cargo ou função em órgão ou entidade dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Parou. Professor Luiz, eu sou gestor governamental do Estado do Mato Grosso. Bacana. Tá? Vamos supor o seguinte, eu preciso de 40 anos de tempo de contribuição. Tá? Tem idade, tudo, tá? Mas enfim, vamos deixar a idade para o lado. Eu quero só explicar o parágrafo 4 do 130. Vem comigo. Então é o seguinte, eu preciso de 40 anos de contribuição, um exemplo. Tá? Então eu entro como gestor e no mesmo dia eu entro como professor da Universidade Estadual de Mato Grosso. Ok? Qualquer universidade, tá? Então eu fico 20 anos de gestor e 20 anos, ao mesmo tempo, simultaneamente, de professor da Unemate. 20 mais 20, 40. Opa, eu quero 40. Não. Não pode, tá certo, acumular o tempo. Então você tem que ter 40 anos, colocando assim, você tem que ter 20 no cargo de gestor, você tem direito a uma aposentadoria. 40 para o cargo de gestor, uma aposentadoria. E 40 lá no cargo de professor, aí você vai ter 2 aposentadorias. Por que você pode ter 2? Porque é uma hipótese que você pode o quê? Acumular cargos segundo o artigo 40 da Constituição Federal. Bacana? Então é isso aí, né? Vamos lá. TRT 16 FCC 2014 técnico, um excelente exercício para a gente treinar contagem de tempo de serviço. Vem comigo aqui. Cristóvão, servidor público federal, prestou 2 anos de serviço às Forças Armadas em operação de guerra. E, em seguida, exerceu por 10 anos o cargo público federal da União, cumulativamente com outro cargo público em autarquia federal, haja vista a possibilidade legal de cumulação. Nos termos da Lei 8.112 de 90, e para fins de contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria, Cristóvão terá o período D. Ou seja, vamos lá. Comando da questão, o que o cara quer? O cara quer o seguinte, o assunto é contagem de tempo de serviço. Ele quer saber o tempo de serviço do Cristóvão, né? Então vamos analisar. Primeira coisa, a Lei 8.112, estamos estudando a Lei 04, não tem problema. É aplicável também na 04 esse dispositivo. O servidor público federal prestou 2 anos de serviço de Forças Armadas em operação de guerra. Cara, operações de guerra, tá? Operações de guerra. Então, se ele tem 2, vai ser em dobro. Tem 4 anos aqui. Em seguida, 10 anos no cargo federal da União. Ok. 10 anos, cargo 1. Ok? Cumulativamente com outro cargo, ou seja, 10 anos aqui. Cargo 2. Bacana? Ok. Haja vista a possibilidade de acumulação nos termos da lei para fins de contagem de tempo de serviço para efeito da aposentadoria, Cristóvão terá o período D. Então é o seguinte, o que acontece aqui, né? Então ele tem 2 hipóteses aqui, tá? Ele pode pegar esses 4 anos, somar com 10. Ele não pode somar, esse 10 e 10 aqui, é vedada a acumulação. Não pode, a legislação não deixa. Então ele vai aqui, ó, tá? Então para esse cargo 1, ele pode aproveitar 14 anos. Para o cargo 2, tem 10 anos. Então ele vai ter direito a 2 aposentadorias quando ele cumprir aí os requisitos. Então, ele terá aqui um período de 14 anos de contribuição, letra A. Muito boa essa questão, você tem que saber aqui 2 conceitos. O primeiro conceito que você deve saber, que é no período de guerra, tem que ser contado em dobro. E você tem que contar também que o cargo simultâneo, concomitantemente, mesmo que o cargo seja acumulável, você não pode de jeito nenhum, você não pode contar esse mesmo tempo de serviço. Ok? Ótimo, né? TRE, Mato Grosso do Sul, CESP 2014, cargo de técnico. A prestação de serviço militar nas Forças Armadas suspende a contagem de tempo de serviço e o período não será considerado para efeito de aquisição de efeitos, direitos e benefícios previstos na lei.
Gente, Forças Armadas, cara. Aí vem serviço militar nas Forças Armadas. Suspende a contagem de tempo de serviço? Não, está errado, não suspende. Inclusive, o serviço nas Forças Armadas ele é considerado tempo de serviço para todos os direitos e benefícios, tanto na Lei 8.112 quanto na Lei Complementar 04. Então, a questão bastante tranquila. Quem assistiu nossas aulas aí, com certeza teve condições de acertar. Essa questão está absolutamente errada. Tá? Errada. TRT 8, FCC 2013, cargo de técnico. Vem comigo aqui. Com base na Lei 8.112 de 90, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, assinale a opção correta. Compete ao Presidente da República prover os cargos públicos de todos os poderes da República. Vamos lá, primeira coisa, está errado, está certo, por quê? Aqui é o seguinte, está errado tanto na LC 04 quanto lá na LC 04, tanto na 8.112. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Poder independente significa dizer o seguinte, cada chefe de poder tem autonomia total financeira e administrativa. Então, o provimento dos cargos, tá certo? De cada poder vai ser pelo seu chefe de poder. Então, está errado aqui, porque aqui está falando, o cara é presidente, ele vai prover os cargos do judiciário. Está errado. Quem vai prover os cargos do judiciário, quem vai nomear, vai ser quem? Vai ser o próprio judiciário, na pessoa do seu presidente, né, chefe de poder. Então, a A está errado. B, referida lei não se aplica às empresas públicas e às fundações públicas, tendo em vista que elas são formadas pela conjugação do capital público e privado. Quase acertou. As empresas públicas, tudo bem, não estão sujeitas à Lei 8.112 nem à LC 04. Agora, as fundações públicas, tá? Essas sim estão aí sujeitas. Então, o erro da questão está na palavra as fundações públicas, né? C. É possível a ocupação de 2 cargos públicos por... é possível a ocupação, tá? É possível a ocupação de cargos públicos por estrangeiros. E aí, professor? Correto, né? Nós vimos na Constituição, tá? Salvo engano, artigo 37, inciso 2º, o princípio da ampla acessibilidade dos cargos públicos. Ampla acessibilidade dos cargos públicos, né? Ou seja, essa ampla acessibilidade para brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Mas lá, tá, especificamente na Lei 8.112, tá certo? Existe lá um dispositivo que autoriza estrangeiros ocuparem esses cargos aqui, tá certo? Inclusive para professor, tá? Professor. Então, isso aqui é permitido. Professor convidado, professores de universidade. Então, é a letra C. Letra D. A investidura do cargo público dar-se-á com a nomeação, tá? E com um ato de posse, quando se inicia a contagem de tempo de serviço para aposentadoria. Está errado. Por quê? Para a contagem de tempo de serviço, considera o efetivo exercício, né? Ou seja, aquele tempo de posse, do data de posse para lá, e tem 15 dias para entrar em exercício. E esses 15 dias não são considerados aí para tempo de serviço. Bacana? Então, aí é só o quê? Os 15 dias, é somente a partir do exercício. Não está errada essa palavrinha aqui, tá? E a nomeação e a reintegração representam formas de provimento originário em cargo público. Nós vimos que só existe uma forma de provimento originário, que é a nomeação. A reintegração é uma forma de quê? É uma forma de provimento derivado. Ou seja, este exercício aqui, tá certo? Nós tivemos a possibilidade de recordar aí diversos assuntos na aula. Bacana? D, opa, não é D não, aqui é C, tá certo? Eu vou corrigir aí no material de vocês, mas aqui é letra C, C de casa, o gabarito correto. Terminamos, né? Tempo de serviço e uma mensagem de encerramento. Quando o mundo diz, desista, a esperança sussurra, tente mais uma vez. É isso mesmo, cara. Então, o mundo, cara, é incrível, cara, incrível. Você tem que ser forte, cara. Não pode parar. Caminhar, você consegue. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá